Boa noite. Boa noite. A live de sexta nada, olha só, de terça às 9 da noite. De sexta a gente tem as lives às 11 da manhã. Boa noite. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Tava falando e tava me enroscando aqui, né? Vou começar me apresentando já. Então, eu sou a Larissa, sou a responsável pela Escola no G aqui no Brasil. E, como eu disse, me enrolei, né? Nós temos aqui, durante a semana, 2 lives. Uma live de terça-feira, que é essa daqui, às 9 da noite. E uma live às sextas-feiras, às 11 da manhã. E, logicamente, que quando acontece alguma exceção, que pode acontecer, eu vou avisando durante a semana aqui para vocês. E hoje, especificamente, o tema era, ou é, né, porque eu vou começar agora, estratégias da auriculoterapia para ansiedade, depressão e afins. A gente teve uma conversa bem legal com a Fabiana na sexta-feira, que é psicóloga e também auriculoterapeuta clínica, e ela trouxe bastante referência do que está acontecendo no dia a dia dela, que realmente, né, a situação atual que a gente está vivendo aumentou bastante a incidência de procura mesmo no consultório para essas situações mais psicológicas, emocionais, tensionais, né, tensionais emocionalmente falando. E foi muito legal a conversa com a Fabiana e eu achei que a gente merecia detalhar um pouco mais, principalmente para as pessoas que são profissionais, que já trabalham, né, em alguma área específica da saúde, mas que não necessariamente têm uma visão mais aprofundada da ansiedade e da depressão. Então, é interessante a gente conversar que, assim, primeiro, a ansiedade e depressão, né? Mas eu vou começar falando da ansiedade. Ela é um tema bastante importante na área da saúde, porque, assim, a Organização Mundial da Saúde, ela já definiu, né, que no Brasil, nós somos o país com a maior taxa de pessoas com transtorno de ansiedade no mundo. Cerca de 9,3% dos brasileiros sofrem ou sofreram ou eventualmente sofrerão de transtornos de ansiedade. Eu acho super importante a gente também começar a diferenciar os 2 blocos, né? Porque, na verdade, nessa área emocional, existem esses 2 grandes blocos. O bloco da ansiedade, que eu tô falando agora, e o bloco da depressão, né? Então, no bloco da ansiedade, existem alguns sintomas que são bastante peculiares, né? Como aflição, angústia, às vezes até insônia, perturbação do espírito causada por dúvidas, né? Então, você fica com aquela ansiedade porque você tem uma dúvida ou uma decisão a tomar. Sensação de perigo, né? Um perigo real, por exemplo, de risco de vida, por exemplo, se você tem alguma questão por viver em grandes cidades, né? Com relação à violência e coisas assim. Ou questões que não são tão reais, né? Que é, por exemplo, uma dúvida específica, né? Com relação a relacionamento, por exemplo. Será que eu vou terminar meu relacionamento, né? Ou que será que o meu parceiro vai terminar o relacionamento comigo? Ou parceira, ou, né? Então, o que acontece? É super importante a gente diferenciar que, assim, todo mundo vive com aspectos de ansiedade. E isso faz parte do ser humano, porque nós temos consciência do tempo. Então, como a gente tem consciência do tempo, a gente vai ter uma relação com esse tempo. E muitas vezes a ansiedade ela é necessária e benéfica para o nosso dia a dia, né? Benéfica no sentido de te impulsionar, de te fazer tomar a decisão, de te ajudar a analisar uma situação atual, né?
E ela vai passar a ser patológica, né, quando ela começar a prejudicar o seu dia e não a te ajudar a definir, a dar um passo para frente, né? Então é super importante a gente diferenciar algumas coisas dentro da ansiedade. Então, quais são os sintomas mais comuns quando um paciente reclama de ansiedade pra gente, né? Insônia, taquicardia, dificuldade de concentração, agitação, tensões musculares em geral, né? Isso é bastante comum. Nervosismo, aflição, como eu falei anteriormente, angústia, né? Só que o que é importante a gente conseguir separar, né? Classificar o bloco da ansiedade. Então, o bloco da ansiedade inclui síndrome do pânico, estresse pós-traumático, que é bastante comum, você já viveu uma experiência e a expectativa de viver de novo essa experiência te traz uma ansiedade. Por exemplo, você já foi assaltado e aí agora você tem um certo medo que te traz ansiedade de ser assaltado novamente, por exemplo, né? Fobias sociais. Então, é uma ansiedade perante a uma situação social, por exemplo, falar em público, por exemplo, relacionamento, né? Uma questão de você ter dificuldade de se relacionar, porque você tem medo de sofrer, de ser humilhado e alguma questão envolvida nisso. Transtorno de ansiedade generalizado, lógico, tá dentro da ansiedade. E o TOC, o transtorno obsessivo compulsivo, também está no grande bloco da ansiedade. Então, se a gente for pensar e se a gente for analisar individualmente cada situação, né, que envolve a ansiedade, a gente vai ter estratégias da auriculoterapia diferente para cada situação. Então, o que acontece? É imprescindível, eu já venho falando isso há algum tempo, né? E vou continuar falando, é imprescindível dentro da auriculoterapia a gente avaliar o paciente, não só uma anamnese geral, mas avaliar a orelha do meu paciente. Então, eu não na auriculoterapia francesa e na metodologia do Nogier, não é o terapeuta, não é o profissional que vai escolher os pontos que vai fazer no paciente. A gente tem que fazer uma boa avaliação e ver o que aquilo, né, o que a orelha está me dizendo, para eu também ter pistas de quais são as principais questões daquele paciente. Porém, vale a pena a gente não deixar de avaliar alguns pontos em se tratando de ansiedade. É esse tipo de estratégia que eu venho trazer para vocês. Não é o melhor com relação à auriculoterapia, a gente passar protocolo, receita de ponto. Por quê? Porque os pacientes são únicos, né? E a gente tem que avaliar individualmente cada um dos pacientes. Então, uma coisa super importante e que às vezes as pessoas esquecem, e ela é relativamente até simples se for pensar, é que na orelha existe também, principalmente na concha, uma ramificação de um nervo parasimpático, né? E é o sistema parasimpático do sistema nervoso neurovegetativo que nos favorece o relaxamento. Então, por exemplo, quando um paciente está com dificuldade em casa, né, por exemplo, até de sair de uma crise de ansiedade, você pode sugerir que ele faça massagem mesmo nessa parte interna da orelha. Porque essa parte interna da orelha, ela tem uma ligação muito íntima com o sistema parasimpático. Então, você vê, é uma estratégia super interessante e super simples, né, que o paciente pode fazer para auxiliá-lo numa situação em que ele possivelmente não tenha como ser tratado, né? Como ir para um consultório ou coisas do gênero. Então, isso ajuda bastante. É super importante em casos de ansiedade a gente perguntar ou até olhar pela orelha também
mas vale a pena perguntar como é que tá a parte hormonal desse paciente. Será que ele está fazendo exames com frequência? Ele sabe, ele está por dentro do que está acontecendo com a parte hormonal dele, né? Principalmente a tireoide. Então, quando a tireoide está em desequilíbrio, ela pode trazer esse tipo de sintoma que eu falei para vocês, que está associado à ansiedade, como taquicardia, insônia, nervosismo, agitação. Tudo isso tem a ver com o funcionamento alterado da tireoide também. Então, às vezes existem questões orgânicas por trás que justificam os sintomas que o paciente tem. Então, uma das perguntas essenciais quando a gente está lidando com ansiedade é se existe uma razão real para o paciente estar vivendo aquilo ou não. Né? Então, por exemplo, se o paciente está num processo de entrevista de emprego, né? E que é um processo bastante importante para aquele momento da vida do paciente. Às vezes, aquela entrevista significa uma mudança de vida, uma mudança de cidade, uma mudança onde a partir daquilo aquela pessoa vai ter que tomar outras decisões maiores da vida e tudo mais. Então, é de certa forma até natural que a pessoa tenha uma vivência um pouco mais ansiosa naquele período, né? O que não é natural? Não é natural que esse paciente sofra e que tenha um descontrole com relação a isso, ou seja, a manifestação de uma agitação, ela pode ser, ela pode sair do controle do paciente, né? E aí ele não conseguir se concentrar para estudar para entrevista, né? Se no caso vai ter uma prova ou alguma coisa assim. Então, a gente tem que analisar junto com o paciente. A primeira pergunta é se existe uma causa real, né, que ele está passando naquele momento e que justifique um estado de ansiedade. E aí, a partir de cada uma das situações, a gente tem que ter um pouquinho mais de cuidado com algumas partes da orelha. Por exemplo, eu não sei se vocês conhecem, mas existe um ponto, uma região, na verdade, né, do punho, que favorece bastante a insônia. Então, se você tem uma insônia, vale a pena a gente, como profissional, né, avaliar a parte do punho, porque o punho tem um efeito muito legal para a gente trabalhar com sono. Olha só, quem é que poderia imaginar, né, que o punho pudesse tratar questões de insônia? E trata muito bem, tem uma resposta bem interessante. Quando a gente trabalha, por exemplo, com agitação ou mesmo com angústia, mesmo taquicardia, vale a pena avaliar essa parte da concha, onde está sendo avaliado, onde está sendo inervado pelo sistema parasimpático, e principalmente pedir para o paciente fazer esse tipo de massagem que eu falei para vocês agora. Outro detalhe interessante nesse tipo de situação, quando um paciente ele não tem uma causa que para ele seja eminente da ansiedade, vale a pena, além de questões hormonais, a gente também avaliar a cadeia láteroreflexa do sistema neurovegetativo. Porque, por exemplo, a gente tem um gânglio do sistema neurovegetativo que trabalha, né, com a inervação neurovegetativa da face, da cabeça, inclusive do coração, que é o gânglio estelar, que se ele tiver alterado, ele também pode dar sintomas de taquicardia, de insônia, de agitação, de formigamento nos membros e na face, eventualmente, tensões musculares e tudo mais. E quando esse paciente tem, por exemplo, a resposta dele com relação à ansiedade é falar que ele tem muita tensão muscular, que ele tem dor de cabeça envolvendo essa tensão muscular por conta de ansiedade e tudo mais, vale muito a pena a gente avaliar a região da ATM. Tem a região da ATM da orelha, ela é uma região que trabalha com o relaxamento de todos os nossos
músculos, praticamente, principalmente dessa parte superior cervical. O ponto da ATM ajuda bastante mesmo. Então, a gente vai, dependendo da fala do paciente, a gente vai ter um cuidado diferente na avaliação dos pontos, né? Vale a pena você ter um cuidado individualizado, dependendo de cada dificuldade que esse paciente vem trazendo. Eu já dei uma boa explorada com vocês na semana passada, eu acho, não sei direito, acho que foi semana passada, sobre as questões de lateralidade cerebral. E ela é imprescindível nessa questão de tanto da ansiedade quanto da depressão, né? É super importante você avaliar a questão da lateralidade desses pacientes, porque dependendo de como tiver o bloqueio, você também tem algumas pistas, né, de como é que está funcionando essa parte cerebral mesmo do paciente, tá? Então, vale a pena você saber diferenciar, né? Saber diferenciar o grande bloco da ansiedade, saber que síndrome do pânico, estresse pós-traumático, fobia social, transtorno de ansiedade generalizado, que é o mais comum talvez, e o transtorno obsessivo compulsivo, ele faz parte desse grande bloco que é a ansiedade. Lembre-se que a ansiedade todo mundo sente em alguma situação, é natural no ser humano, porque o ser humano tem consciência do tempo, então é natural a gente ter ansiedade e invariavelmente ela é um fator de proteção até, né? Ela é um fator de sobrevivência do ser humano. E a gente tem que conseguir, através da anamnese e tudo mais, avaliar com o paciente se isso que ele está vivendo é um sinal real de ameaça ou se é um sinal imaginário de ameaça. Ambos são importantes, lógico, né? Ambos são validados, né? Mas a forma que a gente trata cada um é um pouco diferente dentro das estratégias da auriculoterapia. Então, a gente tem que lembrar, por exemplo, que um ponto bastante interessante quando o paciente tem uma questão de ameaça, né, é o ponto da agressividade. Há um bom tempo atrás, eu fiz uma live só sobre o ponto da agressividade. Se vocês se interessam por esse tema, vale a pena. Lá no YouTube, ela deve estar. Deve não, ela está. Ela não está aqui no Instagram, mas lá no YouTube ela tá. Chama ponto da agressividade, muito provavelmente. E eu exploro bastante toda essa questão que envolve a ameaça, e essa ameaça traz uma ansiedade relacionada ao território. E qual que é a parte super importante que a gente às vezes esquece de analisar, né? O ponto da agressividade, ele tem uma ação no nervo olfatório. E o nervo olfatório, quando a gente está lidando com ameaça, ele é super importante de ser avaliado. E super importante de ser tratado também. Lembrando que para tratar esse tipo de situação com frequências de Nogier, né, existe uma forma mais personalizada de se trabalhar com as frequências, de fazer uma avaliação mais individualizada dessas frequências. Mas, se você não é familiarizado com isso, você pode usar a frequência G ou F nessas questões mais emocionais, mais psicoemocionais desses pontos que eu falei. Agora eu vou falar para vocês do grande bloco da depressão. Então, eu falei do bloco da ansiedade e aí agora eu vou falar do grande bloco da depressão. Se vocês forem tendo dúvida conforme eu for falando, por favor, pode ir escrevendo, tá? Se eu tiver... às vezes eu consigo ler certinho, às vezes não, mas eu vou fazer de tudo para conseguir
organizar tudo que eu tenho que falar e ainda ver a dúvida de vocês. Mas, no final, eu pretendo deixar um tempo pra gente bater um papo, tá bom? Mas se enquanto isso vocês forem lembrando de alguma dúvida, alguma coisa, já vai escrevendo aí, né, pra gente não perder isso. Então, o que acontece? O bloco da depressão, ele é tão importante quanto em termos de incidência, tá? Com relação à frequência que acontece na humanidade, quanto é o bloco da ansiedade. Então, o que acontece? O Instituto Epidemiológico Brasileiro, ele mostra que a incidência da depressão no Brasil também é altíssima. É 15,5% dos brasileiros sofrem ou sofrerão de depressão, tá? A Organização Mundial da Saúde, por sua vez, ela considera, com relação ao mundo, aí não é com relação ao Brasil, a depressão também de alta incidência, ela fica em torno de 10,5% na população mundial, e ela é considerada a quarta doença mais incapacitante da humanidade. Olha como é importante, né, a gente ter consciência, a gente conhecer esse tipo de problema, de alteração, e a gente ter também recursos, inclusive recursos naturais, como é a auriculoterapia, né? O interessante da depressão é que ela, diferentemente da ansiedade, que é algo de certa forma natural e que chega uma hora que perde o controle, né? A depressão, por sua vez, ela pode ter uma causa genética, né? Ela pode ser hereditária, você ter uma tendência familiar à depressão. Por quê? Porque a depressão está envolvida com a bioquímica cerebral. Então, você pode ter uma falha de neurotransmissor, uma falha genética de elaboração de neurotransmissor, principalmente a relação, né, entre noradrenalina, dopamina, que é essencial, e serotonina, né, que são os neurotransmissores que nos dá a sensação de bem-estar, de felicidade, de alegria, de vontade de viver e coisas assim, né? E logicamente que uma outra razão de uma pessoa ter depressão são eventos da vida, né? Fatos vitais que levam. Mas nesses casos, isso é menos problemático, porque quando uma pessoa chega no seu consultório falando que se sente deprimida e ela te diz uma causa, né? Eventualmente, dependendo do prazo que isso vem acontecendo, é normal, é natural, é esperado. Por exemplo, um falecimento de algum ente querido. Se você está há uma semana, um mês desse falecimento, ainda é muito próximo. E é natural, é saudável, num certo sentido, que você fique triste. Para mim seria mais estranho um ente querido muito próximo ter falecido e a pessoa não ter passado pelo processo de luto, não ter se permitido vivenciar a tristeza. Então, mais uma vez, a gente fazer uma boa anamnese e a gente entender se aquele sintoma tem uma razão de ser e não só uma razão de ser, mas uma razão de ter aquele tamanho, de ter aquela importância na vida do paciente é super importante dentro da anamnese. Então, a gente nunca pode deixar de avaliar e de analisar se aquilo que o paciente está vivenciando naquele momento tem razão de ser, né? É natural, é esperado e logicamente, né, você pode acompanhar para que seja suavizado e para que ele consiga passar de uma maneira mais natural. Os sintomas que envolvem depressão são diferentes dos sintomas que envolvem a ansiedade, né? A depressão, ela afeta muito fortemente o humor da pessoa, né? Os familiares, muitas vezes, os mais próximos, eles notam a mudança de comportamento, uma pessoa que era de um jeito e ela passa a ser de outro jeito, né? Então, isso chama a atenção de quem convive com aquela pessoa. A depressão, ela tem uma tendência a levar essa pessoa para uma apatia,
né? Uma diminuição, e isso tem graus, lógico, né? Mas uma diminuição, a reação da vida. Alguns pacientes, eles relatam até uma baixa de sensibilidade. Ele fala, eu não sinto mais, eu não tenho mais um sentimento. Isso é cerebral, né? O cérebro, ele tem algumas ações, se a gente pudesse dividir, né, o cérebro em ação, ele percebe o meio e ele também tem sentimento, né? O cérebro, ele foi feito para isso. Então, se o paciente relata que ele está com dificuldade de sentir, isso mostra que existe uma falha no sistema nervoso, que é uma das funções, né, primordiais do sistema nervoso. A depressão, ela vem com fadiga, ela vem com cansaço. A depressão, diferentemente da ansiedade, a ansiedade, ela 99%, ela vai trazer insônia. Por quê? Porque a ansiedade, ela tende a acelerar o sistema nervoso, né? A ansiedade, se a gente pudesse classificar, ela está muito mais dentro do mundo simpático, do sistema neurovegetativo, o lado simpático, né? Então ela tende a acelerar. Taquicardia, insônia, agitação, tudo isso é sinal do sistema simpático. E a depressão, ela já vai ter outro tipo de ação, né? Ela pode ter tanto uma insônia por conta de depressão, mas ela pode ter também uma sonolência constante, né? Que isso vai envolver também o grau de fadiga, o grau de cansaço que esse paciente deprimido vem falar. Normalmente tem, né, a associação de baixa de apetite, baixa de libido, né? Às vezes esse paciente relata mal-estar mesmo, né, geral, sensação de mal-estar no corpo e tudo mais. E aí, quais são os fatores de risco que a gente tem que tomar bastante cuidado quando a gente está lidando com um paciente? O primeiro fator de risco, eu já comentei, é o histórico familiar. Então, quando um paciente chega deprimido, vale a pena perguntar na história da família, né? Se existia já mais alguém, se ele conhece algum relato dentro da família que já tinha vivido isso e tudo mais. Normalmente tem, então vale a pena você também avaliar, né, como é que isso aconteceu. Estresse crônico pode gerar depressão. Então, se é um paciente que começa a te procurar por um motivo estressante e esse motivo estressante não tem fim, né, já está passando um tempo e aquela situação não mudou, né, você tem que ficar atento se esse paciente não vai, por exemplo, entrar em um estado depressivo, né, por conta disso. Um detalhe interessante na história é que, lembrem-se, a ansiedade, que é algo, de certa forma, até natural, se ela passa a ser crônica porque tem um motivo estressante que gera ansiedade, ela, por sua vez, pode levar essa pessoa a um estado de depressão, né? Então, uma evolução da ansiedade, não, que a gente não quer nunca, lógico, né? Pode ser o estado de depressão. De novo, aqui, disfunções hormonais também precisam ser pesquisadas. Pode acontecer sim, de você ter uma razão orgânica e não emocional ou psíquica que leve a pessoa a uma depressão. Vícios são causas fortíssimas de depressão. A gente está falando de vários tipos de vício. Não só drogas ilícitas, que vocês, não sei se já tiveram contato, né? Mas quando a pessoa está sem o uso da droga, ela tende a estar no estado depressivo, né? Mas algumas drogas, como por exemplo o cigarro, ele também na verdade o cigarro, ele é um grande antidepressivo, né? Então aqui cabe um parênteses, né? Quando a gente vai trabalhar com um paciente que está querendo parar de fumar, a primeira pergunta que eu faço é se ele está em tratamento de depressão. Porque se ele está em tratamento, não se ele está num nível controlado, tudo bem. Mas se ele está em tratamento para depressão, não é a hora dessa pessoa parar de fumar.
Por quê? Porque o fato de parar de fumar, a ausência da ação da nicotina no sistema vai levar essa pessoa à depressão. Então a gente tem que saber, né, quais são as influências que isso traz, porque isso é super importante na hora da nossa estratégia de tratamento, né? É super importante isso. A gente não pode esquecer das depressões secundárias. Então, se um paciente vem te procurar por alguma doença grave, incapacitante e incurável, ou de extrema dor, ou coisas assim, por exemplo, câncer, por exemplo, doenças cardiovasculares crônicas graves, por exemplo, doenças neurológicas, doenças, progressivas, né? A tendência que essa pessoa tenha uma depressão secundária também é altíssima. Então, a gente tem que estar atentos para essas possíveis reações do paciente. E, logicamente, assim como acontece também na possibilidade da ansiedade, aqui também entra questões de relacionamento, né? Crises conjugais, problemas de relacionamento de namorados ou de coisas assim, entra aqui. E mudança brusca da rotina de vida, sem prévio aviso, né? Que é o que a gente está vivendo, muita gente está vivendo mais seriamente na pandemia, né? Mudanças bruscas de condições financeiras, de condições emocionais, de condições de trabalho, isso pode sim levar à depressão. Então a gente está sim num momento muito propício de trabalho com a depressão e com a ansiedade, que vale a pena nós como profissionais atentar um pouco, estudar um pouco mais como é que essas questões funcionam, né? E da mesma forma que dentro do bloco da ansiedade existem algumas subdivisões, no bloco da depressão também existe algumas subdivisões, né? Por exemplo, a depressão endógena. E a depressão endógena, aqui eu tenho uma dica bem interessante da auriculoterapia. Vale a pena, numa depressão endógena, a gente pesquisar a região lombosacral e a região cervical da orelha desse paciente. Já existem algumas comprovações de correlações de bloqueios dessa região com diminuição do funcionamento do sistema, não é circulatório, é o sistema de drenagem mesmo, do sistema nervoso central, que pode também favorecer a depressão endógena. A gente tem depressão atípica. E a depressão atípica, ela é uma séria enganadora de profissionais. Porque a depressão atípica, ela, justamente pelo nome, né, atípica, ela traz o paciente, ele tem uma inversão dos sintomas esperados. Por exemplo, a gente espera de um paciente depressivo que ele fique fadigado, cansado, com isolamento social, não porque a pandemia está exigindo, né? Mas é aquele tipo de paciente que não sai do quarto, não quer conversar e tudo mais. E numa depressão atípica, esse paciente vai para o outro extremo. Ele pode, por exemplo, entrar numa necessidade de atividade física fora do comum, né? Numa agitação que não é igual à agitação da ansiedade, ela é um pouco mais extremista, né? Da mesma maneira que a gente vê o extremo da depressão com relação à tristeza, por exemplo, né? Você vê também uma certa euforia na depressão atípica. Então a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de paciente. Aqui no Brasil, interessantemente, a gente não tem muito relato de depressão sazonal. E aqui tem um detalhe interessante da auriculoterapia. Mas fora do Brasil, até mesmo na Europa, em alguns momentos do ano, é bem comum acontecer a depressão que eles já chamam de sazonal. Por que chama de depressão sazonal? Porque ela tem a ver com a baixa influência do sol.
a baixa luminosidade de alguns períodos do ano em determinadas regiões do planeta, né? As regiões onde tem invernos bem determinados, bem delimitados, com neve, com pouquíssima luz, né? Mesmo tendo a diferença do dia e da noite, você pode ter pacientes tendo depressão sazonal, que elas vão acontecer relacionada à questão da luz. Na Europa e nos países como Dinamarca, que tem aqueles dias que não tem, aquelas noites que não tem fim, né? Que você tem o dia de pouquíssimo tempo onde tem o sol e depois a grande maioria é praticamente uma noite, né? Com relação à luminosidade. Nas farmácias, eles vendem uma lâmpada específica que é de tratamento de luminoterapia. Chama-se luminoterapia. E ela é não só para tratamento de depressão, mas também para prevenção, né? Então, se você já sofreu uma depressão sazonal, você passa a usar esse tipo de lâmpada como prevenção, por exemplo, no próximo ano, né? Tal, no próximo período de inverno. E o que é interessante? É interessante a gente trabalhar com o hipotálamo nesses casos de depressão sazonal. É super importante a gente avaliar o hipotálamo da orelha do paciente. A gente tem também, então, dentro do bloco da depressão, eu já falei de depressão endógena, já falei de depressão atípica, já falei de depressão sazonal. Existe a depressão... eu já falei anteriormente, eu não falei nesse bloco, mas faz parte, a depressão secundária, que é a depressão que vem envolvida com algum fato de vida real, né, grave, como uma mudança brusca de rotina, como um problema conjugal, como uma doença grave, que leva a pessoa naturalmente a ficar deprimida. E a gente tem uma outra questão da depressão, que às vezes é confundida no setor da ansiedade, mas na verdade não faz parte do setor da depressão, que é os bipolares, né? Então, a depressão bipolar ou a doença bipolar, ela faz parte da depressão, porque normalmente, na grande maioria das vezes, a crise bipolar, ela começa com depressão e depois o paciente vai para o estado de agitação ou de euforia, né? Vale a pena a gente ter em mente algumas outras estratégias que não só a auriculoterapia vai favorecer, lógico, né? Mas algumas outras estratégias de vida diária que é super importante que esse paciente tenha ciência. A primeira estratégia que eu acho importante a gente abordar é que esse paciente ele precisa, e só ele pode fazer isso por ele mesmo, né? Pelo menos ele avaliar isso nele mesmo. Ele precisa entender o que é que traz prazer na vida dele. E ele precisa favorecer isso, né? O que ele gosta de fazer que ele não está fazendo, né? Porque levantar da cama para fazer coisas de rotina diária é difícil. Mas levantar da cama para fazer alguma coisa extremamente prazerosa, às vezes ajuda. Então ele precisa, e a gente precisa lembrá-lo disso, que ele precisa avaliar o que é que ele ama fazer, e ele precisa favorecer e oferecer-se muito mais vezes quando ele está nessa sensação de depressão, né? Outra questão que a gente precisa ficar muito de olho em um paciente deprimido é a dieta, né? Inclusive já tem alguns estudos correlacionando o uso excessivo de cafeína. Cafeína não é algo interessante para se utilizar tanto na questão de depressão e até mesmo na ansiedade, se a gente for analisar. Quando a gente tem, por exemplo, um recurso fantástico da auriculoterapia, que é o teste RAFT, né? O teste de intolerância alimentar, eu sempre aplico em pacientes com problemas de depressão, porque existe depressões de causas alimentares, né? As pessoas às vezes não põem atenção nisso, mas uma intolerância alimentar pode levar sim à depressão. É super importante que esse paciente estabeleça uma atividade física na rotina diária dele, né? Se ele não faz, você vai ter que convencê-lo a fazer alguma coisa. De preferência diariamente, enquanto ele estiver em crise, tá? Nem que seja uma caminhada
de preferência à luz do dia, né? De preferência tomando sol junto, do que uma caminhada, por exemplo, numa esteira dentro da sala de casa, tá? Se ele puder sair para caminhar, é muito mais favorável, né? Lembrar para esses pacientes que drogas ilícitas, elas só vão piorar esse estado. Só vão piorar. Então, se ele já faz uso, vale a pena conversar, né? Como é que vai ser administrado isso. Porque cada vez que ele deixa de usar, não que ele deixa de usar porque ele está parando, cada vez que ele usa e que aquilo passa o efeito, a depressão vai vir cada vez mais forte. Então, é bastante importante a gente trabalhar com isso. E outra coisa que a gente vai ter que administrar num paciente deprimido é também o sono. Vocês veem como é importante, né, a ação do sono. E aqui a gente vai entender, por exemplo, a função da glândula pineal, né? E na auriculoterapia a gente tem os pontos da glândula pineal, ou os pontos da epífise, que tanto se fala, né? Mas ele não é uma boa escolha, isso vale a pena colocar, ele não é uma boa escolha em termos de depressão. Ele é uma boa escolha em termos de alterações drásticas do sono, principalmente se esse paciente, às vezes até devido à depressão, está trocando o dia pela noite. Então, se ele está dormindo de dia e ficando acordado à noite, talvez aí nesse caso vale a pena também usar, ou pelo menos avaliar, o ponto da epífise ou no caso da glândula pineal, tá? Vale bastante a pena a gente trabalhar com isso. E nessa fase que a gente está vivendo agora, uma coisa que a gente não pode esquecer de falar, uma população que a gente não pode esquecer de falar e que às vezes é menosprezada nesse setor, tanto da ansiedade quanto da depressão, são as crianças e os adolescentes, né? Sim, infelizmente, ansiedade e depressão acontece em criança também e, logicamente, em adolescente, né, também. Então, no bloco da ansiedade, né, síndrome do pânico, estresse pós-traumático, o transtorno de ansiedade generalizado, o TOC, tudo isso acontece na infância, né? E, por exemplo, quando a gente tem um paciente com TOC, vale muito a pena eu observar também o ponto do olho, principalmente se esse toque for visual, e que normalmente é. E um detalhe bastante importante é a gente conseguir, com a criança e mesmo com o adulto, né, a gente conseguir diferenciar o que é arrumação do que é organização. Nem sempre a organização é arrumada, tá? E nem sempre uma boa arrumação é sinal de organização. Isso é bastante interessante a gente analisar dentro do toque, né? Então, quem tem toque visual, quem tem loucura por arrumação, nem sempre está dentro de uma caixinha de uma pessoa organizada, tá? Isso é um cuidado que a gente tem que tomar. E atualmente, gente, com a história da pandemia e dos adolescentes e crianças, né, estarem com a rotina mudada bruscamente, ter essa, de certa forma, proibição de contato social, tudo isso está trazendo uma carga estressante bem grande para as crianças, né? Para as crianças e para os adolescentes. Então, se você está tratando de uma criança ou de um adolescente atualmente, averigue como é que ele está vivendo isso, né? Observe a fala dessa criança, de como ela está, como é que ela está vendo isso que está acontecendo na vida dela, o que está sendo proporcionado de prazer, né? Porque normalmente as brincadeiras para a criança é prazer, o convívio social para a criança é prazer. Então, onde é que está indo esse prazer, né? Só assistir televisão? Só ficar dentro de casa? Tudo isso tem que ser conversado com a família e tudo mais, né? Era isso que eu tinha para trazer para vocês. Eu queria ouvir um pouquinho de vocês, né? Como é que tá para vocês? Vocês estão tendo também bastante procura de tratamento para ansiedade, para depressão? Vocês já têm alguma experiência nessa área? Fala para mim aí, manda mensagem aqui, ó. Tá, o Jadelson tá falando que foi um verdadeiro raio-x.
Nossa, que bom que você tá me dando esse feedback, porque é muito difícil resumir, né? E não é, lógico, eu procuro estudar um pouco de tudo, porque eu tenho paciente, mas eu não sou da área da psicoterapia, né? Eu tenho, muito pelo contrário, eu trabalho muito mais com o corpo, né? Mesmo dentro da área, eu sou fisioterapeuta, mas é super importante a gente também ter essa relação do corpo com relação tanto à ansiedade e à depressão. E engana quem pensa que não é necessário os profissionais da área do corpo não estudar, né, a parte psíquica. É super importante, né? Sim, Tânia, os alimentos podem sim ser a causa de depressão, né? A gente já tem em estudos do Dr. Rafael Nogueira, e tem outros estudos também, as intolerâncias, né? As intolerâncias alimentares, que é o que eu mais trabalho e convivo, ela pode ser sim causa de depressão. E não que ela causa mesmo, pela alteração que ela gera no sistema. Então, quando você tem uma alteração na absorção e você tem uma entrada de proteínas no sistema orgânico da gente, ativando o sistema imunológico ou não, né? Uma das consequências é a possibilidade da pessoa ficar depressiva. E aí, às vezes, você fica atrás de um monte de outras questões, né, de medicação e tal, e no final das contas é uma alimentação errada que está trazendo isso. Vamos lá. Essa semana atendi um paciente que quer parar de fumar. Então, Virgínia, não esquece de avaliar e de expor para um paciente. Eu ainda vou fazer live específica disso também, mas o paciente que quer parar de fumar, a gente tem que ter uma conversa muito séria com ele antes, tá? Porque existem 3 coisas que vão acontecer com o paciente que vai parar de fumar: uma alteração na memória, depressão e tendência à obesidade. Então, antes dele parar de fumar, a gente tem que ver como é que ele está sendo apoiado, como é que ele está sendo suportado nessas 3 questões da vida dele. A memória, eu gosto de colocar as questões emocionais. Ele está vivendo uma crise emocional de relacionamento, de vida com ele mesmo naquele momento. A questão da depressão, né? Ele já tem tendência depressiva, ele está em tratamento de depressão, ele tem um tratamento psicoterapêutico de base, ele conhece isso, ele gosta disso, por mais que ele não esteja usando, né? Faz parte da ciência dele isso, porque talvez ele precise. E imprescindível que ele tenha um acompanhamento nutricional quando ele queira parar de fumar, porque ele vai engordar, porque o uso do cigarro, né, ele tem queima calórica, né, metabólica. E aí ele não vai ter mais aquilo. Então ele vai sim ter um ganho, dependendo do volume de cigarro que ele fuma por dia, ele vai ter um ganho calórico sem fumar. Então é super importante isso. Como psicólogo, aparece muita gente com esses casos, mas sempre depois da escuta o tratamento termina com acupuntura ou líquido com cristais. Legal, muito bom. Você tem bons resultados? Depois você escreve aqui se você tem bons resultados. Fiquei curioso sobre a ação do ponto da agressividade. Na verdade, não Ronald, não é a ação do ponto da agressividade no nervo olfatório. O nervo olfatório, ele está na mesma região, ele pode ser, a mesma coisa, é um ponto da agressividade. Se você tiver um tempinho, assiste lá no YouTube, que eu faço uma live inteira só falando disso, né? O nervo olfatório, ele tem uma relação super importante com os esquemas de proteção. Se a gente for olhar nos animais, né? Um dos principais instintos de proteção, de sentidos de proteção, é o olfato, né? E pra gente, a gente tem isso remanescente, lógico que muito menos efetivo que num cachorro, né? Que num gato até, mas a gente tem isso. E o nervo olfatório, ele tem uma relação com a emoção muito forte, muito forte. Você pode fazer essa experiência até com cheiros, né? Você tem cheiros específicos de momentos especiais da sua vida, de pessoas especiais da sua vida.
Então, com relação à parte emocional, é extremamente importante a gente avaliar esse ponto da agressividade. Pacientes tomando muitos medicamentos para depressão atrapalha? Sim, boa, muito boa pergunta, Jadelson, muito boa pergunta. Todos os medicamentos que rebaixam a ação do sistema nervoso vai afetar a qualidade da ação da auriculoterapia. Eu deixo de fazer a auriculoterapia? De jeito nenhum. Por quê? Porque a continuidade, né, do tratamento talvez auxilie esse paciente a desmamar ou diminuir dose dos medicamentos antidepressivos e tudo mais que ele possa estar tomando. Mas é super importante para nós profissionais entendermos e sabermos, eu já falei isso antes e é bom que você lembrou para eu falar disso agora. Sabermos, sempre é importante, independente de tratamento, mesmo aqui eu tô falando de ansiedade e depressão, mas qualquer tipo de tratamento que um paciente venha procurar, uma das primeiras perguntas que você tem que fazer é quais medicamentos ele está tomando naquele momento. Vários medicamentos influenciam a ação da auriculoterapia, tá? Lógico que não vão anular, não foi isso que eu disse, tá? Mas para nós profissionais, o que é interessante? A gente saber averiguar a nossa expectativa com relação àquele caso. Então, se é um caso que você já tinha uma certa familiaridade, que você já sabia que em 2, 3 sessões você ia ver resultado, nesses pacientes você vai demorar mais para ver, tá? Você pode demorar, às vezes, até o dobro de sessões que você já estava acostumado para ver. E isso também vale a pena você falar para o paciente, porque às vezes o paciente vem com uma expectativa de que você vai fazer uma sessão e vai melhorar na hora, né? E se esse paciente já faz uso de antidepressivo ou de qualquer medicamento que tenha uma alteração do sistema nervoso, ele precisa saber que ele vai ter que ter um pouquinho mais de paciência também com a sua terapêutica, né? Com a terapêutica da auriculoterapia ou de qualquer outra técnica natural que você vai fazer. Mas nós, como auriculoterapeutas franceses, a gente depende muito da relação da orelha com o sistema nervoso, da inervação realmente da orelha. Então, pra gente é imprescindível. Imprescindível. É isso aí, mais dúvidas, gente? Tá acabando já o nosso tempinho aqui também. Tem mais uns 5 minutinhos, se vocês tiverem dúvida, né? Nossa, bastante. Olha, eu já tive vários casos, infelizmente, ele tá me perguntando como é que foi para mim atender pacientes com depressão profunda e ideação suicida. Olha, eu tenho os casos muito interessantes. Um caso que eu vou contar para você é o seguinte: essa era uma moça, ela não tinha ideação suicida, mas ela tinha uma depressão profunda grave. Ela já tinha cerca de 35 anos por aí. Ela foi trazida para o meu consultório pela mãe. Fazia pelo menos 15 dias que ela não tomava banho, né? Que ela não saía do quarto. E ela veio, eu fiz uma primeira sessão. Ela tinha, por conta da depressão, ela tinha algumas questões sérias de lateralidade, ela tinha algumas questões... eu lembro bem que tinha... o tratamento saiu, né, na avaliação, o ponto da agressividade, tinha algumas cicatrizes emocionais... e beleza, eu tratei, ela não abriu a boca na sessão inteira, ela não quem falava foi a mãe, né? Ela não me respondeu nenhuma pergunta. E beleza, pela gravidade, eu marquei a próxima sessão dela para a semana seguinte, né? Então, marquei lá um horário, o nome da pessoa. E quando chegou o horário, eu abro a porta. Minha secretária me ligou e ela falou o seguinte: Larissa, eu acho que eu fiz uma confusão na agenda. Eu acho que tem uma pessoa aqui que tá no horário errado. Você pode vir aqui? Aí eu falei, tá bom, né? Aí eu abri a porta, eu vi essa pessoa, essa moça, né? Aí a secretária falou, essa daí. Aí eu falei, pois não, né? Como é que é seu nome e tal? Aí ela falou o nome da paciente que estava marcada. E aí, quando a minha secretária percebeu que era a mesma pessoa, ela fez uma cara, porque assim, ela estava totalmente arrumada, maquiada, de cabelo arrumado. Não dava para reconhecer
a pessoa. Esse foi um dos casos mais incríveis que eu tive. Com uma sessão na semana seguinte, ela era outra pessoa. Ela veio sozinha. Na verdade, ela não veio dirigindo, tá? Alguém trouxe ela, mas ela entrou sozinha e ela conversou comigo, né? Aí, a partir dali, eu soube da boca dela a história da vida dela e tudo mais. Mas são pacientes, esse foi um caso, não é assim, sempre assim. Não, infelizmente não é sempre assim. São pacientes que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Principalmente os que têm ideação suicida. A gente tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado com o que a gente fala, muito cuidado com alguns pontos. Mas é que na verdade é assim, né? Quando você avalia a orelha, esse que é a beleza da auriculoterapia francesa. Quando você avalia, só vai aparecer ali o tratamento que o paciente precisa. Então, se você é um bom avaliador, o risco de você cometer erro, ele tende a zero, né? Não vou dizer que é zero porque nós somos humanos, mas se você for cuidadoso, meticuloso na sua avaliação, você dificilmente vai fazer besteira. A maior besteira que você pode fazer é você, na sua avaliação, fazer perguntas que naquela hora o paciente não está preparado, tentar fazer tratamentos que para aquele momento o paciente não está preparado. Por exemplo, o tratamento da linha do som, que exige que o paciente rememore eventos da vida dele. Então, se você está com um paciente que não tem condição de rememorar e você exige que ele faça isso, você pode gerar um problema mais sério num paciente grave desse, né? Ai, que legal. O Jadel está falando que ele já está fazendo as economias dele para o curso. Que bom, faça mesmo, porque em breve a gente vai ter novidades. E cada dia a gente está mais perto disso. Acho que você vai ter boas notícias logo, logo. Todos vocês, né? Vão ter boas notícias logo, logo. Mas é isso, gente. Eu quero agradecer bastante a participação e vocês estarem comigo até agora. Amanhã a gente tem um vídeo, como sempre, a gente tem um vídeo novo no YouTube. O vídeo de amanhã é um vídeo que fala sobre a auriculoterapia francesa em si, né? O que é a auriculoterapia francesa? Muita gente fala, mas não sabe definir exatamente, né? Então, esse vídeo de amanhã do YouTube, ele é super importante. Parece algo simples, mas na verdade é algo fundamental. Você saber definir e diferenciar o que é realmente a auriculoterapia francesa. Essa é a primeira questão. A segunda, que eu logo mais também vou deixar no Stories, é o tema da nossa live de sexta-feira. Então, sexta eu vou estar esperando vocês de novo com uma convidada. A convidada de sexta vai ser a Bia Maranhão, que também é uma aluna formada. E nós vamos falar sobre dores e bem-estar através da auriculoterapia, né? A contribuição da auriculoterapia para isso. Então, vou aguardar vocês na sexta-feira, às 11 da manhã. Muito obrigada e até sexta, então.